Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos começar nossa atividade. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ideias, as ideias que giram em torno de oportunidades. A gente prepara a ideia e ela nos traz a oportunidade. As ideias, elas são inspirações do empreendedor ou de diversas outras fontes externas a ele. Então as ideias elas vão surgindo. Ela pode surgir enquanto a pessoa está caminhando pela rua, quando a pessoa está estudando, a pessoa está lendo um livro, a pessoa está numa festa com amigos, num almoço com a família, num restaurante, em qualquer lugar. Ela pode surgir quando você estiver tomando banho. Você está tomando um banho e aí vem aquela ideia, pá, vem o start. Essa ideia, você deve aproveitar, você deve parar para pensar, essa ideia é boa, essa ideia é legal, essa ideia vai resolver aquele problema, essa ideia vai me resolver, vai me gerar um plano. Então, tudo isso vocês têm que estar esquematizando. Surgiu uma ideia, anota aquela ideia e depois você vai remodelando para ver se aquela ideia ali ela é viável ou não é viável. Então, as ideias, elas podem ser uma representação mental de uma coisa que vai acontecer ou que não vai acontecer. Você ainda vai ver se aquilo ali é viável para você fazer ou não, se você vai conseguir um patrocinador, se você vai conseguir manter aquela ideia que surgiu, se você vai ter capital para isso. Então, as ideias, elas vão aparecendo e você que vai fazendo essa concepção. Dá certo, não dá certo, tá legal, não tá legal, vamos conseguir, não vamos conseguir, ela é viável, não é viável, é rentável, não é rentável. Então tudo isso vocês têm que ir pensando para que tudo dê certo. Ela pode ser uma simples elaboração intelectual, ela tá ali na sua mente, ela tem um fundo de intelectual, ela pode ser um projeto, ela pode ser um plano, um plano de negócio, essa ideia é um plano de negócio que está surgindo, eu vou montar. Ela pode ser uma criação, uma inovação, algo novo que você está fazendo, que você está criando. Então, as ideias elas vão surgindo de acordo com o que você vai pensando nelas. E aí você vai ter que colocar aquilo ali num papel, fazer com que aquilo ali vire um plano e aí ver se aquilo ali é viável ou não, se você vai ter recurso ou não, se vai ser sustentável ou não. As ideias no mundo dos negócios, ela é sempre bem recebida ou não. Se a ideia for uma ideia organizada, uma ideia bem elaborada, ela vai ser bem recebida. Agora, se for uma ideia por uma ideia, não vai adiantar muito, porque você não vai saber explicar o fundamento daquela sua ideia, o que ela vai trazer de benefício para aquela empresa e às vezes a sua própria empresa. Porque você tem que ter uma noção, ter um plano de negócio para aquela ideia. Como que aquilo ali vai surgir? Vai acontecer como? Então isso daí vocês têm que estar ligados nisso, porque a ideia é sempre boa às vezes, mas ela tem que estar bem esmiuçada, ela tem que estar bem preparada para ser apresentada numa empresa, num trabalho. E as ideias, o ideal é você nunca julgar as ideias precipitadamente, não eliminar, essa ideia aqui ela não vai funcionar, então vou jogar no lixo. Não, mantenha ela lá anotadinha, anota lá, pega um caderno de ideias e anota suas ideias, coloca lá. De repente naquele momento não dá para você executar aquilo ali, mas daqui a pouco dá. Então tenta pensar nisso, tenta esquematizar, tenta anotar. Mantenha ali seu caderninho de ideias e vai anotando. Valorizar cada experiência, cada conhecimento, cada coisa que você vai adquirindo em cima daquela ideia, porque não adianta você chegar e simplesmente eliminar. Você tem que buscar conhecimento a partir daquela ideia que você teve. Interagir com outras pessoas, entendeu? Você às vezes não vai contar a sua ideia, porque se você contar para outras pessoas, as pessoas vão roubar a sua ideia. Mas você pode interagir, conversar sutilmente com algumas pessoas, ter uma noção, como se fosse uma pesquisa para você ter uma ideia se as pessoas como é que estão pensando sobre aquilo ali ou não, se você acha que é viável ou não. Uma conversa informal, nada muito explicado para que não roubem a ideia. Mas você pode estar interagindo com outras pessoas, buscar informações, aprender sobre novos assuntos para poder surgir as ideias, porque às vezes você não tem ideias porque você não tem outros assuntos, você não conversa com ninguém, você não dialoga com ninguém, você é um antissocial da vida. Não, você precisa falar com outras pessoas, você precisa interagir, precisa sair do seu quintal, do seu mundinho e ir à luta. Se você quer ser um empreendedor, você tem que começar a viver em sociedade, não tem jeito, você tem que começar a interagir. Você tem que ser flexível.
Tem que estar sempre flexível para novas ideias. Tem que estar sempre com a mente aberta. Não adianta você pensar quadradinho. Você tem que pensar num foco bem amplo para que você consiga prosperar nessa sua empreitada. Você tem sempre que rever os seus pontos de vista. Não pode ficar parado no tempo. Você tem que abrir sua mente para que as novas ideias surjam. Se você ficar parado no tempo, você vai fechar ali seu mundo e acabou. Não tem novas ideias, e aí você vai viver como se fosse aquela lojinha que tá cheia de poeira, com um monte de coisa antiga que ninguém entra para comprar nada, porque ninguém gosta nem do ambiente, de tão sujo que é. Porque você se fechou no seu mundinho e você acha que só você dá conta de tudo. Então tem que abrir aí o espaço para o novo. Você tem que ficar atento sempre aos detalhes das coisas, porque às vezes uma ideia está no detalhe. Às vezes ninguém pensou naquele detalhe para aquilo ser executado. Então você tem que pensar nessa parte. Pensa no detalhe. Exercita sempre esse olhar. Aquele olhar que você venha estar focado em alguma coisa. Aquele olhar que ninguém viu, mas você viu. Esse é o cara. Esse é o empreendedor, porque ele pega nos detalhes. Ele vai fazer valer os detalhes. Então, preste atenção nisso. Se você é um bom observador, começa a funcionar aí o seu mundinho das ideias a partir dessa observação que você faz. Então, tem que ter, assim, começar a executar o seu olhar aberto para as novas, para o novo conhecimento, para o novo, para que as novas ideias surjam. Às vezes você fala assim, pô, eu não tenho novas ideias, cara, tudo que eu penso todo mundo já fez. Não, sempre tem alguma coisa que você pode fazer. Isso você pode ter certeza. Alguma coisa você consegue criar. Basta você se abrir para o mundo. Abrir para o mundo das ideias, abrir para o mundo dos negócios, o mundo do empreendedor e olhar os detalhes, ok? Ficamos por aqui. Beijinho para vocês.